Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição vamos falar sobre atividades essenciais. Vamos entender também na essência o que é uma atividade essencial à luz da Constituição Federal. O bem maior que é protegido pela Constituição Federal é a vida, é a inviolabilidade do direito à vida. Garantida a vida, a sua inviolabilidade, seguem-se-lhe o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Portanto, o bem maior é a vida, e todos os esforços, recursos e atividades têm de ser manejados no sentido de garantir a sua inviolabilidade. Vamos dividir essas atividades em 3 grupos. Primeiro grupo, atividades essenciais. Essencial vem de ser, o verbo ser. Ou seja, sem essas atividades, a pessoa não existe, ela morre. Segundo, as atividades importantes. Importante é aquilo que você traz para dentro de si. Você importa, introduz na sua vida e que passa a fazer parte dela. 3. Atividades supérfluas. Supérfluo é aquilo que sobra, que transborda, que é demais. Vamos exemplificar com o seguinte. 1. Você conseguiria passar um ano sem uma roupa de grife, dessas que custam aí cerca de 50 mil reais? Todos os professores conseguiriam. Já alguns políticos, governantes. Isso é supérfluo. 2. Você conseguiria ficar um ano sem aulas presenciais? No século passado, durante as 2 grandes guerras mundiais, chegou-se a ficar 9 anos sem aulas presenciais. Se você tem uma doença ou sofreu um acidente que o obriga a ficar hospitalizado ou de cama em casa durante um ano, você terá de conseguir. Não haverá escolha. Daí a previsão das chamadas atividades domiciliares. As atividades domiciliares são uma forma de ensino remoto, de educação à distância. Educação é importante. Educação é muito importante. 3. Você conseguiria ficar um ano sem se alimentar? Não, de modo algum. Você morreria. Por quê? Porque a alimentação é essencial. Portanto, educação é muito importante, mas a alimentação é essencial. Vida é essencial. Então, nesse momento de pandemia emergencial, onde o essencial é garantir a vida e quando o que se recomenda em primeiro lugar é o isolamento, mesmo com a vacina, o importante é ficar em casa, tendo acesso à educação, porém de forma remota. Colegas, mais um decreto para a nossa coleção que já está atingindo a marca de uma centena deles. É o decreto número 65597, de 26 de março de 2021. No seu artigo 1º-A, está assim: ficam reconhecidas como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino. O secretário
comemorou o ato com um discurso patético e desrespeitoso, mais uma vez desprezando a liturgia do cargo. Aspas. Infelizmente, a pandemia esfregou na cara do brasileiro que a nossa sociedade não se importa com a educação. Repetindo, a pandemia esfregou na cara do brasileiro que a nossa sociedade não se importa com a educação. Esfregou na cara do brasileiro. Que frase mais grosseira! Que a nossa sociedade não se importa com a educação. Que frase mais mentirosa! Ao ler essa declaração, ficamos tentados a concordar com o secretário. Afinal, um povo que realmente se importasse com a educação jamais permitiria que São Paulo tivesse um secretário de educação como este aí, que desde o início está fazendo campanha e marketing político e que vem dando cabeçadas desde que assumiu a pasta, com sua equipe, com centenas de projetos, que na verdade são apenas ideias e não projetos, desencontrados, fora da nossa realidade e que até hoje não mostraram resultados positivos na prática. Projetos, ou melhor, ideias, que não levam em conta a absurda falta de professores, funcionários e infraestrutura nas escolas. Ideias que poderiam vir a ser projetos se eles soubessem que nenhuma escola é melhor do que o conjunto dos seus professores, que é necessário trabalhar com os docentes, os gestores, os supervisores, apoiando-os, valorizando-os, e não os detestando e desprezando. Ideias que priorizassem as escolas públicas estaduais e não as escolas privadas, descaradamente, de cujas assessorias e organizações o secretário retira suas nem sempre brilhantes ideias para a rede pública estadual. Problemas que seriam resolvidos se houvesse vontade política de resolvê-los. Não temos nada contra as escolas privadas, mas sim ao fato de muitos alunos serem levados a elas por falta de opção. Voltando ao palpite infeliz do secretário, infelizmente a pandemia esfregou na cara do brasileiro que a nossa sociedade não se importa com a educação. Há estudos que comprovam que os pais brasileiros estão entre os que mais se preocupam com a educação dos filhos em todo o mundo. Segundo um desses estudos, 79% dos pais brasileiros consideram que o melhor investimento que podem fazer é com a educação dos filhos. Trata-se do maior percentual dentre todos os 15 países pesquisados. O que é verdade, isso sim, é que, regra geral, os nossos governantes não se preocupam com a educação dos governados, nomeando secretários sem as menores condições e empurrando os estudantes, sempre que possível, para a rede privada. E, para o secretário, com toda a sua arrogância, incompetência e soberba, não se importar com a educação é sinônimo de não concordar com as propostas dele. Senhor secretário, educação pública, principalmente em São Paulo, não é coisa para amador. Pede para sair. Voltando à entrevista do secretário para a imprensa, ele afirma: desde dezembro do ano passado, a educação é tratada como essencial em São Paulo e, assim,
o funcionamento é permitido em todas as fases do Plano São Paulo. No entanto, a medida assinada nesta sexta-feira pelo governador João Dória vai além da pandemia. Estamos reconhecendo para qualquer fim que a educação básica no estado de São Paulo é uma atividade essencial. Aqui, colegas, 3 comentários. Primeiro, se desde dezembro do ano passado a educação já é tratada como essencial em São Paulo, por que tanto deslumbramento com um decreto agora no final de março? Segundo, a medida assinada nesta sexta-feira pelo governador João Dória vai além da pandemia. Estamos reconhecendo para qualquer fim que a educação básica no estado de São Paulo é uma atividade essencial. Aqui, o secretário está repetindo o que afirmou anteriormente, apenas acrescentando o nome do governador João Dória como o autor da medida. Estará o secretário tentando agradar ao governador? Parece que sim. Também depois de tanta lama que ele e sua equipe vêm fazendo na educação, é conveniente tentar agradar o governador. Terceiro, o secretário tenta passar a imagem de que um decreto garante, de forma permanente, a essencialidade da educação. Aqui não dá para saber se é incompetência dele, excesso de demagogia ou ambas as coisas ao mesmo tempo. O secretário não sabe que nada é permanente, exceto a mudança. Não sabe também que, para ser um pouco mais duradouro, mas não permanente, a medida teria de vir através de uma emenda constitucional. Decretos são como nuvens, passageiros. Basta ver quantos decretos este governo já editou para alterar os anteriores ou para torná-los sem efeito. Fiquemos com apenas 3 exemplos: APM, calendário escolar e atividades durante a pandemia. Continuando com a declaração do secretário à imprensa, parece que ele se animou, de repente não se conteve e aí se entregou. Não sei se as pessoas conseguem entender quão importante é isso para nosso futuro como país. Estamos falando de ir além do ensino e da aprendizagem de crianças e jovens. As escolas abertas contribuem para a segurança alimentar dos mais pobres, para a socialização, a saúde mental, a integridade física e proteção social dos estudantes. Rodou, girou, argumentou e, finalmente, o secretário chegou lá aonde queria: a defesa da necessidade de as escolas permanecerem abertas. Contra todas as evidências científicas, contra o próprio Comitê de Contingência da Covid-19, contra a ONU, contra a Organização Mundial da Saúde e contra o seu chefe. Por isso, colegas, nunca subestimem a força do lobby das escolas privadas e nunca acreditem na independência entre governador de estado, secretário da educação e escolas privadas. Essa relação tem razões que a própria razão conhece muito bem. Não é à toa que logo após publicado o decreto, o secretário foi chamado de gigante da educação por um grupo integrado por escolas privadas de elite em São Paulo, autodenominado Escolas Abertas, onde estudam os filhos do governador João Dória e do secretário Roscielli. Muita coincidência, não? Gigante da educação, colegas. Gigante da educação. Queremos lembrar
que a literatura, as religiões e a mitologia também têm seus gigantes, Polifemo, Golias e Adamastor, que foram desmascarados em pouco tempo. Portanto, esse discursinho aí de escolas abertas pode até atender a um segmento que é muito prestigiado pelo governador e pelo secretário, as escolas privadas e de elite. Mas isso não é o essencial neste momento. Neste momento em que estamos caminhando para 4.000 mortes diárias e cerca de 13 milhões de infectados pelo coronavírus, essencial é preservar e salvar vidas, é ficar em casa. Senhor secretário, senhor governador, por hora, aprendam com Araraquara, aqui do lado. Diferentemente do governador, que está preocupado com a campanha eleitoral, nós, educadores, estamos preocupados com vidas. Obrigado, colegas, e até o próximo 15 minutos de O Demo.